ser do mundo. Vou tentar nesse vídeo colocar toda a minha trajetória nas religiões que eu passei e eu vou comentar aquilo que eu carreguei comigo. Então, talvez não seja essa a impressão que a igreja quis passar para mim, ou eu certamente não recordarei de todos os detalhes. Então, o vídeo ele tem mais o foco, quando eu relatar dessas religiões, aquilo que guardou comigo. A primeira religião que eu estive foi a Igreja Católica. A casa onde eu morava, com os meus pais, ela era vizinho da igreja. Então era fácil de eu ir na igreja. E como meu pai ia, então eu ia também. Minha avó também me levava, mãe do meu pai, algumas vezes. E lá, na minha infância, eu conheci todos os ritos, né, todos os passos da Igreja Católica e tudo mais. Mas então, sobre o tema viver no mundo sem ser do mundo, então por que eu vou falar das religiões? Porque o foco da religião sempre está no futuro, além dessa vida. E isso compromete a nossa maneira de viver, de acordo com cada religião. Bom, na Igreja Católica, pelo que eu me recordo, eles acreditam que existe o céu e o inferno. E existe um lugar chamado purgatório. Então, as pessoas que fazem o bem, elas vão para o céu, e as pessoas que fazem o mal vão para o inferno. E tem esse tempo no purgatório que eu não lembro bem se lá as pessoas podem se redimir, alguma coisa assim. E depois eu acabei chegando a fazer até um vocacional para se tornar padre, né? Era um cursinho bem pré, né? Não chegou a ser o curso de padre, chegou a ser tipo, você vai lá, você experimenta uma semana, né? E vê como que é a vida deles e tudo mais. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui, eu já voltei, né? Então não tinha vocação alguma. Eu me recordo bem que só de eu chegar no ambiente já não me... É um ambiente calmo, limpo, tranquilo, né? Todo mundo feliz, mas aquilo não estava no meu propósito de vida. Depois uma outra religião, eu não lembro da sequência corretamente, acho que foi a Testemunha de Jeová. Eu cheguei aí, em algumas reuniões, né? Na Igreja Católica eu fui batizado. E na Igreja Testemunha de Jeová, lá eles acreditam que o paraíso, né, homens e animais, mesmo selvagens, iriam estar todos vivendo juntos, né? Deve ter mais detalhes, mas era o que eu me lembro. Tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o que eu mais me recordo é sobre as pessoas, elas se separarem, né? Homens, mulheres de um lado, homens do outro. Tinha bastante música que eu gostava, tinha uma banda, né? Que os homens aprendiam os instrumentos. E eu achava muito interessante também. Depois teve todas as outras, né? Sempre um pouco mais parecidos com a Adventista do Sétimo Dia. Existia até um pessoal que se chamava, que era Batista Unida, alguma coisa assim, que eram todas as religiões. Mas por fim, eu depois acabei indo para a Igreja Mórmon, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E com os Mormons, lá fui ensinado, fiquei 15 anos nessa igreja. Teve meio tempo, uma paradinha enquanto eu estive viajando,
Na verdade, eu continuei frequentando mesmo viajando, mesmo estando em Campinas, em São Paulo, eu acabava indo nos cultos. E na igreja mórmon eu me recordo bem que eles acreditam que existam 3 tipos de reinos. Eu vou lembrar de 2 só. Tem o celestial, que é o maior, e o telestial, que é o menor. E tem um intermediário, que esse eu não me recordo. O celestial é aquelas pessoas puras, são bem limitadas. E o telestial seria como se fosse aqui na Terra, só que sem doença, sem etc e tal. E então vocês percebem que sempre existem, né, nas religiões, algo prometendo o futuro, né, que faz todo sentido, já que na vida existe morte, então eles falam de pós-morte. Embora, né, assim, eu hoje não tenho religião alguma. Se alguém me perguntasse qual religião que eu sou, eu não diria que sou ateu, porque eu acredito que exista uma energia maior que comanda todo o universo. Mas todos prometem o quê? Mais ou menos. Que se você for uma pessoa boa, fizer o bem, você ganha tal coisa. E se você não fizer o bem, você não ganha tal coisa. Concordo com isso, claro. Mas hoje, eu não faço o que é bom esperando receber no final algo maior, né? E também não deixo, ou melhor, não faço o que é ruim, né? Não deixo de fazer o que é bom, se me condenarem a ir para o inferno, por exemplo. Então também não deixo de fazer isso daí. Porque não é preciso prometer para uma pessoa para ela poder fazer o bem, né? Então é algo mais ou menos assim. E viver no mundo sem ser do mundo também entra outro fator, que era mais o propósito desse vídeo. Então, nesse detalhe, seria mais ou menos o seguinte: viver no mundo sem ser do mundo seria como você estar aqui, mas se comportando como se estivesse em outro lugar. Então, por exemplo, nesse mundo temos as tentações, vamos chamar assim, né? Temos os prazeres, né? Vamos pegar, por exemplo, a riqueza. Então, a maioria das religiões, elas dizem que a riqueza, não que ela seja algo ruim, mas é algo que, se a pessoa colocar o foco somente nisso, isso pode se tornar ruim. Só que nós sabemos que no mundo, quem tem a riqueza, ela tem o poder, entre aspas, né? Que elas acabam comandando, né? Uma pessoa que é dona de uma usina, por exemplo, num vilarejo, o dono da usina, ela tem todo o controle sobre as pessoas, vamos dizer assim. Então, como seria o controle? Se eu, dono da usina, tenho no meu vilarejo 100 pessoas e eu resolvo fazer uma votação, vamos supor que eu quisesse fazer uma votação, porque talvez eu nem precisasse disso, e pedisse, olha, vamos votar quem vai, vamos construir um rio, vamos fazer uma barragem do rio aqui. Todo mundo ia votar a favor. Por quê? Porque eu sou o dono. Geralmente os donos, né, nem todos, fazem represália. Então, por exemplo, quem não votou a favor poderia ser mandado embora do trabalho que tem, poderia ter... Você compreende mais ou menos? E o mundo, ele é assim. Então, nós acabamos tendo que, para fazer parte da engrenagem, participar de certas coisas, o que é errado, né? É difícil um político hoje ele ser uma pessoa íntegra. Embora eu conheci, tem um outro vídeo que eu comentei aqui sobre um vereador de uma cidade que eu morei, que todos os vereadores, e o prefeito e o vice-prefeito, foram presos, e ele não. Quer dizer,
existe a possibilidade, né, de a pessoa ser justa no meio, só que é complicado. Então, existem, lógico, muitas pessoas boas, talvez mais que as ruins. A gente não está classificando só entre A e B, né? Quem é bom e quem é ruim, não assim. E viver no mundo sem ser do mundo seria como tentar trazer o que é o espiritual para esse mundo. Só que eu acho que é um pouco diferente, porque esse mundo, talvez, ele é, de certo modo, um teste para nós. E esse teste, ele talvez seja justamente essas tentações, vamos dizer assim. Não que a pessoa não tenha que ser rica, que ela não pode só ter prazeres, mas não colocar isso em primeiro lugar. Como num outro vídeo eu também comentei, para nós refletirmos, a importância mesmo que eu vejo é como se estivéssemos todos caminhando, né? Imagine que existe uma reta e todo mundo está caminhando naquela reta. E às vezes a gente está num passo mais acelerado e a gente se encontra com pessoas que também com esses passos acelerados. E de repente ela está carregando um peso. Eu falo, não, pode deixar que eu ajudo você a carregar essa sacola. Ou eu te auxilio com um sapato. E a pessoa fala, eu vou te dar um pouco de água, porque o seu já está acabando. Sabe, esse tipo de coisa. Então, para chegar no destino. E esse ajudar as pessoas nessa experiência, nessa trajetória, nesse caminho, nessa meta, nessa vida, eu acho que é aí que está o valor. Aí é onde se encontra o verdadeiro maneira de você estar vivendo bem, contribuindo com o progresso da pessoa. E lógico, em alguns momentos, você deixando a pessoa também ela se esforçar para ela criar forças, né? Não tirar a experiência dela. De repente, a experiência da pessoa seja passar por tal obstáculo. E esse obstáculo, quando ele aparece, nós não podemos ajudar, né? Por isso que temos que ter a intuição, termos o discernimento e deixar com que ela experiencie e ela cresça. Não tirar essa oportunidade dela de crescer. E talvez não, eu vi isso em várias religiões. Existe muito disso nas religiões, dessa ajuda, né? Principalmente a comunidade. A comunidade é muito forte. Você vai na igreja, você tem um grupo de jovens, você faz amizade, são jovens que também estão procurando se tornar pessoas retas, pessoas justas. Então, talvez, né, em alguns momentos, esse seja uma evolução particular de cada um. Não que, né, todo mundo está evoluindo nesse mundo. E não existe o maior e o menor. Porque temos que aprender todas as lições. Então, se nessa vez que estamos nesse mundo, estamos passando por um determinado progresso, numa outra vivência nossa, uma outra experienciação aqui nesse mundo 3D, teremos uma outra coisa que iremos experienciar. Então são vários momentos. Se hoje eu não me importo, né, com um certo tipo de coisa, numa outra vivência minha eu poderia estar dando muita importância. Então, viver nesse mundo sem ser desse mundo, eu acredito que seja isso, é não se apegar a esse mundo. Não achar que as coisas que ocorrem aqui, elas serão suas para sempre. Sim, contribuir, né, ter aquele momento de amor, prazer, de sentimento bom, isso é muito bom. Mas temos sempre a liberdade do sim e do não. E através dessa experienciação, sempre visar uma contribuição geral. Lembre-se, não somos desse mundo, né? Nós estamos nesse mundo. Então existe
toda uma existência da nossa alma antes desse mundo e pós esse mundo. E talvez, isso não sabemos, talvez toda essa existência ainda se junte com algo maior ainda, coisa que não temos nem capacidade de imaginar até. Então, nesse vídeo, o principal que eu vejo assim, para nós refletirmos seria que nós sempre nos preocupássemos sim com o progresso da outra pessoa. E mesmo que não tenhamos um contato com ela, que a pessoa não queira conversar com a gente, e a gente não queira conversar com a pessoa, e é um momento, né? É um momento de... Eu acabei me lembrando hoje ainda, né? Que o despertar das pessoas para algo que seja importante, ela pode ocorrer a qualquer momento. E tudo bem se for agora ou se for depois. Porque se é esse despertar que acontece, então é uma oportunidade que ocorre. Algumas pessoas, eu, você, qualquer pessoa, podemos ter um despertar para fazer alguma coisa, né? Por estarmos prontos, por não estarmos prontos. Então, a experiência desse mundo, ela é muito importante também nesse ponto. Porque, às vezes, né, podemos ter medo de fazer determinada coisa por estarmos apegados a outras coisas desse mundo. E quando isso ocorre, devemos ficar muito atentos, porque pode ser aí uma oportunidade, uma janela de por que eu estou apegado a determinada coisa, por que eu não posso viajar, por que eu não posso morar em outra cidade, em outro estado, por que eu não posso deixar esse emprego e fazer outra coisa. Né? De repente, confiar, também arriscar, essa parte de a gente acreditar na espiritualidade, escutar, ser sensível, ela é muito importante. Tanto para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, vamos tentar refletir sobre as coisas da nossa vivência desse mundo sem estar nesse mundo, colocando nossa mente mais à frente. Lógico, todos respeitando cada um sua cidade, seu credo, seu país, que existem as leis, terrenos que devem ser respeitados corretamente. Também existem aqueles passos, né, de você não deixar faltar o pão na sua casa, trabalhar, etc, etc, etc. Mas, de um modo geral, sobre suas conquistas, sobre o que a pessoa almeja e tudo mais, lembrarmos que nada fica para esse mundo aqui. Gratidão, gratidão, gratidão.